E dando seguimento às coisas aqui para a parasitologia, pessoal, vamos falar de ascaridíase. Bom, essa verminose é a mais comum na nossa espécie, nos seres humanos. Vamos falar aqui das particularidades dela, né? Apesar de ser muito comum, fácil de ser tratado e etc. Então, assim, morfologia. O nome do problema é chamado de ascaridíase, comumente conhecido como lombriga. Então, a morfologia do ascaris, né, que é o agente etiológico da ascaridíase. O ascaris, popularmente conhecido como lombriga, é um nematóide, ele é um verme intestinal no homem e agente causador é da doença ascaridíase, que tem o ascaris como agente causador, né? O ascaris adulto tem coloração amarelo-rosada, 3 lábios em sua extremidade anterior e uma cutícula lisa e 2 linhas brancas lateralmente distribuídas. Então, assim, ele é um verme cilíndrico, onde ele tem uma estrutura de ventosa, nós chamamos popularmente de ventosa, que se gruda na parede do intestino e lá ele se alimenta de sangue. Quando adulto, esse verme vive no interior do intestino delgado, onde alimenta-se do conteúdo intestinal do homem e pode locomover-se facilmente e se fixar à mucosa intestinal. Vive no intestino por cerca de 6 meses e põe, em média, cerca de 200 mil ovos durante o seu estágio de vida. A saber, pessoal, esse verme ele é hermafrodita, certo? Ele tem no seu próprio organismo os 2 sistemas reprodutores, mas também pode se reproduzir com outro verme. No intestino, pode abrigar cerca de 500 a 600 mil vermes de uma só vez. Os ovos são arredondados ou ovais, de coloração marrom, pois absorvem pigmentos biliares das fezes. Então, vamos dar continuidade. Essa gravura aqui, ela mostra esquematicamente como que as coisas ocorrem em relação ao ciclo das ascaridíase e ao processo de contaminação e como nós entendemos desse ciclo, nós podemos intervir para quebrar, ou seja, fazer profilaxia desta doença. Então, vocês lembram lá naquela gravurazinha do exercício, quando eu comentei, que o rapazinho defecava no solo. Aquelas fezes contaminavam o solo e contaminavam córregos, água. A água ia ser utilizada para regar hortaliças, que em determinada circunstância chegava à mesa da pessoa que se alimentava dessas hortaliças. Aqui no ascaridíase é do mesmo jeito. Possui ciclo de contaminação fecal-oral, logo é uma doença de transmissão direta através da água ou alimentos contaminados. Então vamos lá. Esse indivíduo aqui, ele está contaminado com ascaridíase e por algum motivo ele lança suas fezes no solo ou na água. Essas fezes no solo ou na água vão contaminar solo e água. Essa água vai ser utilizada para irrigação, né, para agricultura, hortaliças, hortifrutis e etc. Ou vai ser utilizada mesmo para o consumo pessoal, porque em algumas localidades as pessoas coletam água de córrego para beber, ou essas pessoas pegam água de poço, sendo que esse poço está contaminado no lençol freático, que passa por ele. A pessoa consome esse alimento contaminado, o alimento, uma vez contaminado, contamina a pessoa, então o ciclo se fecha. Esses vermes no estômago, no intestino delgado, irão se reproduzir, ele se autorreproduz, e aí vai originar ovos, e aí o ciclo continua dessa forma. Então, assim, como nós sabemos o ciclo, nós podemos interferir em determinado ponto para quebrar esse ciclo. Mas vamos para frente. Então, assim, os ovos fecundados são eliminados pelas fezes. Desenvolve-se a temperatura de 30 a 35 graus, com disponibilidade de umidade e oxigênio. Nessas condições, o ovo pode desenvolver-se durante alguns dias, né, formando primeiramente em seu interior uma larva, e após uma semana sofre mutação para os estágios de segundas e terceira larvas, respectivamente. Essa terceira larva já é dita infectante, e o homem infecta-se ingerindo. Esse principal ponto aqui é que é interessante.
o homem vai infectar-se ingerindo água ou alimentos crus que estejam contaminados com ovos do Ascaris. Mas também, pessoal, existe uma forma de contaminação, como as mãos contaminadas sendo levadas até a boca, certo? Se você se contaminou por algum motivo com os ovos do Ascaris, levou essa mão até a cavidade bucal, você também se contamina. E os ovos ingeridos atravessam o estômago e as larvas vão ser liberadas no intestino delgado, né? Atravessam em seguida a parede do intestino e caem na circulação sanguínea, onde vão cair no coração direito e em seguida para os pulmões, onde sofrem novas mudanças e migram para a árvore brônquica e são eliminados para a saliva e deglutidos. Então, esse aqui é o ciclo dentro do nosso corpo que o parasita possui. Após a gente se contaminar, existe um pequeno ciclo que ele faz até ele chegar no seu local específico de habitat dentro do nosso organismo. Quando deglutidos, vão para o intestino e provocam infecção, atingindo a maturidade, sendo capaz de reiniciar o ciclo. Então, vocês viram que nesse ciclo, o parasita ele é adquirido, a gente se contamina através da cavidade bucal, ele vai para a corrente sanguínea, passa pelo sistema circulatório, coração, pulmão, volta à boca, é deglutido e vai para o intestino delgado. Então, o ciclo ele se perpetua dessa forma. Então, a gravura aqui mostra basicamente isso. Vamos explicar com riqueza de detalhes essa gravura. Então, quando que se inicia? Inicia-se da seguinte forma. Aqui, no 1, certo? Eu tenho os vermes, o macho e a fêmea, fazendo o seu processo reprodutivo dentro do intestino desse indivíduo aqui. Esse indivíduo vai eliminar as fezes no solo, as fezes contaminam o solo, vai contaminar também a alimentação, que há necessidade desse indivíduo consumir essa alimentação, seu devido cuidado de ela ser tratada, não tem esse detalhe. Então, ovo fertilizado e ovo fertilizado não se desenvolve. Esse ovo que é fertilizado vai se desenvolver e passa pela embriogênese, vai evoluindo, evoluindo, evoluindo e contaminou o indivíduo. Quando o indivíduo se contamina aqui na cavidade bucal, ele engole os ovos do Ascaris, nem é perceptível, né? Nem vê, mas engole. Vai esses ovos do Ascaris para a região intestinal, a larva é liberada, cai na corrente sanguínea, passa pelo coração, para a região do pulmão e volta novamente para o intestino delgado. Então, vamos acompanhar a sequência aqui de numeração. Então, bem aqui, no 1, finalmente as larvas atingem o intestino delgado e se desenvolvem em minhocas, entre aspas, né, que não são minhocas. Adulta, de 20 a 30 centímetros, de 15 a 30 centímetros. Bem aqui no 2, o ovo fertilizado. No 3, os ovos passam pela embriogênese. No 4, os ovos com Ascaris são ingeridos. No 5, após a ingestão, as larvas saem dos ovos e entram no intestino. E no 6 diz o seguinte, as larvas são levadas pela circulação aos pulmões, lá amadurecem, a larva penetram as paredes dos alvéolos, sobe em relação à traqueia e desce novamente para o intestino. Então, esse aqui é o ciclo externo e interno no hospedeiro homem do Ascaris lumbricoide. E o que é interessante é que essa contaminação ela é muito recorrente, porque essa parasitose ela é muito comum entre nós, porque ela está associada à questão do saneamento básico inexistente ou precário. Ela está associada à questão de o indivíduo ter a disponibilidade de fossa séptica para lançar seus dejetos. Ela está associada à questão de higiene pessoal, hábitos de higiene pessoal. E também ela está associada à questão
do consumo de alimentos que não são tratados ou não são cozidos, alimentos contaminados. Então, assim, ela engloba um conjunto de fatores que são condicionantes e determinantes para o indivíduo adoecer desse problema aí. Por exemplo, em muitas comunidades, quando a gente trabalha, eu sou enfermeiro do Programa Saúde da Família já há um bom tempo, e geralmente o município ele tem um sistema de distribuir filtros, filtro de barro, com vela de giz. Porque em muitas casas as pessoas não têm nenhum método de tratamento da água. As pessoas nem filtram a água e nem muito menos elas vão ferver a água. Ou seja, elas consomem a água diretamente da forma que elas pegam a água lá ou no poço tubular, ou no poço Cacimbão, ou diretamente lá da torneira que é fornecida pelo serviço de água local ou pela própria prefeitura. Que a prefeitura ela coleta a água de um reservatório, certo? Tem lá uma caixa d'água, a prefeitura tira a água do subsolo através de uma bomba e joga dentro da caixa d'água. E dentro da caixa d'água ela distribui para aquela comunidade. Só que ela não é um serviço como a Gespisa ou outro serviço de tratamento específico da água, ela não trata adequadamente essa água. Então a água vai para a casa das pessoas. As pessoas não têm o hábito de tratar na residência, nem colocar hipoclorito, nem filtrar, ou muito menos ferver, e consomem a água da forma que ela veio lá. E no trajeto dessa água, do local da caixa d'água até a residência de cada um, também a água sofre contaminação. Por conta de quebra de cano, de algum reparo que é feito, termina a água se contaminando. Então, assim, é uma doença rápida de contaminação, fácil de contaminação, que está relacionado diretamente ao hábito pessoal de cada um e diretamente relacionado à estrutura da cidade e da comunidade do bairro onde vocês moram. Então, essa gravura aqui, ela mostra a mesma coisa que a gente explicou da gravura anterior, né? Que o indivíduo se contamina, consumindo alimentos contaminados, tomando água contaminada. Após ele se contaminar e ocorrer todo o ciclo do parasita dentro do corpo dele, esses ovos do parasita vão ser eliminados das suas fezes e vão contaminar novamente o solo e a água. Então, vamos seguir para o próximo slide. O próximo slide, dependendo dessa característica aí. Então, esse slide aqui, ele mostra um ascaris, uma foto, né? Uma foto de um ascaris medida aqui na régua. Vocês estão vendo que esse ascaris ele é bem grandinho, porque aqui ele enrolado está medindo aqui em torno de 1, 2, 3, 4 centímetros. Então ele pode chegar até 30 centímetros. E imagine lá uma quantidade de 200 ascaris de 30 centímetros dentro do intestino delgado do indivíduo. O indivíduo padece, sim. Ele não diminui o apetite, diminui a assimilação de micronutrientes, porque os ascaris passam a absorver os micronutrientes que ele tem, uma série de outros problemas, como até poderá ocorrer obstrução da luz do intestino delgado. Então vamos seguir. Ascaridias ou ascaridiose. Então é a mesma coisa, a parasitose, onde o agente causador é o Ascaris lumbricoide, chamado em alguns lugares de lombriga, em outros lugares de bicha. É uma doença cosmopolita, né? Cosmopolita porque ela não desaparece, está muito relacionada à questão de vivência, de habitação. E é a mitose mais comum na espécie humana. A maioria das infecções são leves e geralmente são benignas, só se torna maligna realmente se o indivíduo não tratar essa infecção de forma alguma. Morfologia do verme adulto. Então, vocês viram lá que o verme adulto ele é cilíndrico, podendo chegar a 30 centímetros, 40 centímetros em situações mais extremas. Eles são longos, cilíndricos, com extremidade afilada. Fêmea de 30 a 40 centímetros, macho de 15 a 30. A parte posterior da fêmea é retilínea e dos machos curvada, espiralada, com espículas que se abrem na região da cloaca. Processo de fecundação, né, reprodução, não vamos detalhar muito, porque
mas a fecundação e a reprodução, ela ocorre, a fecundação é cruzada nesse indivíduo, e após a fêmea ser fecundada, ela vai eliminar seus ovos, que vão ser eliminados nas fezes do indivíduo que está parasitado. Ciclo evolutivo, eu já expliquei mais à frente, certo? Como é que esse processo todo ocorre. Habitat e comportamento. Também já falei onde é que ele gosta de habitar, no intestino delgado. E agora vamos para a parte que fala do tratamento. Vamos frisar, pessoal, essa parte bem aqui, porque ela é interessante, né? Está relacionada ao processo de infecção e a presença dos parasitas no intestino delgado. Então, os parasitas, eles podem permanecer no intestino do indivíduo sem causar nenhum problema, de modo assintomático. E podem ser descobertos ocasionalmente quando expulsos pelas fezes ou então no exame de fezes. Isso é muito comum em crianças, geralmente crianças lá inferior, que tem até 5 anos, a mãe chegar na queixa, nas consultas de enfermagem, dizendo que a criança está eliminando os vermezinhos parecidos macarrão para fora. Quando elas dizem isso, aí você já sabe que é ascaris, certo? Tem que procurar fazer o tratamento adequadamente, porque o menino tem tanto ascaris que está eliminando ele nas fezes. E as principais manifestações clínicas: desconforto abdominal, cólica, má digestão, náusea, perda de apetite, emagrecimento, sensação de coceira no nariz, irritabilidade quando a larva está presente no pulmão, o indivíduo sente aquela pequena falta de ar, e ação irritativa na parede abdominal e intestinal, e o acúmulo de novelo de verme na região do intestino, né? Agora vamos para o diagnóstico e tratamento. Como eu disse a vocês, o diagnóstico é feito pela presença dos ovos nas fezes ou pela própria eliminação dos ovos da lombriga adulta, do verme adulto nas fezes. E o tratamento? Medicamentos que não são complexos, são simples e são distribuídos por todo e qualquer postinho de saúde e estratégia de saúde da família, que é o albendazol e o mebendazol. Então, o albendazol, quando para o adulto, na concentração de 400 miligramas, um comprimido ao dia durante 3 dias, e no mebendazol, para o adulto, na concentração de 100 miligramas, comprimido a cada 12 horas. E a comprovação da cura, por intermédio de exames. Os medicamentos são ineficazes nos casos de aumentos localizados em região extra do intestino, que por algum motivo eles podem vir a se localizar fora do intestino. Os medicamentos, esses daí, não terão ação. Então está aqui a gravurazinha mostrando, né, que é um problema muito comum em todas as faixas etárias, mas principalmente nas crianças, porque as crianças elas têm contato mais direto com o solo, e muitas delas não têm a consciência e o cuidado de lavar adequadamente mãos e alimentos, né? Então, pessoal, com essa aula, a gente finaliza mais um bloco de conteúdos de parasitologia. Um abraço para vocês e até a próxima aula.